Boa noite, irmãos. Nós somos da Associação Espírita Nosso Lar e continuando nesse ritmo, de palestras, a gente hoje vai falar sobre a presença de Deus, tá? Mas antes disso, vamos fazer uma prece para a gente poder melhorar nossos fluidos, né? Então vamos pensar assim: Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, bons Espíritos aqui presentes sempre, André Luiz, Bezerra de Menezes, nossos anjos da guarda, que estamos aqui mais uma vez para aprender, para tentar, de qualquer forma, ajudar as pessoas que nos assistem. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, hoje nós vamos estudar, ler, aprender com Divaldo Franco, por Joana de Ângeles, Momentos de Iluminação, desse livrinho aqui, tá? E eu vou pegar a página Presença de Deus. E começa assim: em plena glória, o homem vê, ouve, sente, pensa e não poucas vezes dá conta da presença de Deus. Busca-o na dor, roga-lhe auxílio quando se lhe debilitam as forças. Suplica-lhe soluções para os problemas que engendra. E tomba na revolta caso não seja atendido no que deseja e conforme aspira. A sua imaturidade psicológica supõe-no um ser com pendores protecionistas e com paixões humanas, capaz de conceder privilégios a uns em detrimento de outros, simultaneamente portador de caprichos que se exteriorizam em indiferença pelas criaturas como desforços e vinganças ao encontrar-se contrariado. A concepção antropomórfica permanece resumando a ideia de Deus aos homens semelhante. Normalmente, fica de lado nos programas de reflexões, os pensamentos e análise sobre a divindade. Aqueles que a aceitam fazem-no por automatismo. Aqueles outros que a negam não se preocupam em reconsiderar os conceitos. Dizem, brigados, há muito tempo, decepcionados. Outros, porém, desistem de meditar em torno da questão, porque se creem incapazes de qualquer entendimento. Nessas diversas posturas mentais, defrontamos a acomodação e a indiferença. Para quem assim se comporta, Deus é uma questão para oportunamente para depois. Alguns indivíduos que se acreditam intelectualizados afirmam que já superaram o tema e não têm necessidade de Deus. São autossuficientes. Outros apegam-se-lhe com uma fé ingênua, atávica. É a questão de você ter uma herança familiar, de ter uma postura com relação a Deus. E não podem passar sem chamar-lhe o nome, independência irracional. Deus, porém, está em tudo e mantém o universo, desde as leis soberanas que governam o cosmos, até aquelas outras que agregam e especificam as micropartículas. Mais de 200 bilhões de astros da Via Láctea voluteiam até a grandeza de 100 milhões, aproximadamente.
de galáxias, movendo-se no infinito do tempo e do espaço, sustentadas pelo equilíbrio em toda parte vigente. Universos paralelos, quasares, buracos negros desafiam as mentes humanas, que somente agora os detectaram misteriosos portadores de informações que surpreende as mais audaciosas concepções sobre a sua origem e a da vida universal. Mergulhado na incomensurável grandeza da criação, o homem aceita o fato consumado sem mais amplas e profundas análises. Se a mente, porém, se detém a considerar o que a rodeia, não pode sopitar, adormecer considerações e passa a identificar mais proximadamente a presença de Deus. Onde? No extraordinário mecanismo do instinto animal e na habilidade específica de cada um para com a reprodução e a sobrevivência. Na assimilação da clorofila dos vegetais e nos mecanismos que levam uma débil raiz a fender uma pedra, ou lhe permitem transformar humus e água em perfume, açúcar, madeira. No sistema ecológico de preservação da vida e nas multifárias espécies que lhe constituem o harmônico e precioso conjunto. Na gigantesca força que periodicamente irrompe no planeta, reestruturando-a e acomodando-lhe camadas ou canalizando correntes aéreas e exteriorizando-se em calamidades, tais as erupções vulcânicas, os terremotos, os maremotos ou furacões. Na providência que envolveu o orbe com as camadas de oxigênio e ozônio, a fim de que a vida pudesse manifestar-se e manter-se. Em milhares de razões que estão diante dos olhos e dos demais sentidos, falando sobre Deus. Por outro lado, a reflexão em torno da extraordinária maquinaria eletrônica do cérebro, com os seus bilhões de neurônios, das glândulas de secreção endócrinas, dos conjuntos circulatórios e respiratórios, o primeiro autorreparador, substituindo capilares e protegendo os cortes com fibrila, mediante coágulos tampões, do aparelho digestivo com a peculiaridade da enzima ptialina iniciando na boca, o milagre da transformação dos alimentos, dos demais órgãos do sentido, de toda a gama de percepções paranormais, facultam que a presença de Deus se faça captada, sentida e vivida. Todavia, se alguma dificuldade surge para entendê-lo, ama-o, entregando-lhe o coração e a vida, conforme lecionou Jesus, com ternura e emoção, ao denominá-lo nosso Pai. E aí, gente, para poder assim dar mais esse entendimento,
né, sobre esse texto maravilhoso, né, que fala, né, sobre a presença de Deus, a gente vai dar uma reforçada, né, no Livro dos Espíritos. Parte primeira das causas primárias, capítulo 1, ele fala sobre Deus. E a primeira pergunta é a seguinte: que é Deus? A resposta dos Espíritos: Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí mata, fecha, né? E vem a segunda pergunta: que se deve entender por infinito, porque complementa, o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Vou para a terceira. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Resposta dos Espíritos: definição incompleta. Pobreza de linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem do homem. E aí fala mais ainda: Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não o está mais do que a primeira. Ou seja, gente, olha só, a gente está falando aqui de Deus. A gente não tem como mencionar, como mensurar Deus. A gente sabe das riquezas que nós temos por aí espalhado. O equilíbrio, né, dos planetas, essa força mecânica que existe no universo, esse equilíbrio, tudo isso é Deus. Quando você vê uma poeira, quando você vê uma montanha, isso é Deus. Então a gente tem que realmente, né, ter essa direção que o nosso Pai sempre está conosco e Ele sempre estará dando a gente possibilidade para a gente conhecer, entender e perpetuar a nossa direção com relação à nossa melhora interna. Tudo que nos acontece, tudo que nos permeia, faz parte da criação. Nada que nos acontece é por acaso. Tudo que existe no universo é Deus. Tudo que está ao nosso redor é Deus. Nada acontece sem Ele saber. Nem uma folha que se cai, nem um cabelo que se cai, tudo Ele sabe, tudo Ele contabiliza. Então, né, para a gente entender melhor, para a gente poder ter essa definição de Deus, né, a gente precisa realmente, né, ter essa direção de que Deus é o nosso tudo, é a nossa direção, é o nosso caminho, é a nossa harmonização interna. O que Ele quer de nós? Apenas que a gente seja um homem de bem. Que Deus nos abençoe, que assim seja, e graças a Deus. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Esteja seguindo nosso
que fizeres tu. Peço ao bom Deus que possa te amparar e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use.